Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabu e vamos apresentar mais um episódio de Meia Noite de Pequim. Em primeiro lugar, não desanime que esse programa é quase que um especial, né? Não é uma entrevista como nós nos acostumamos recentemente, né? Semana que vem deverá ter uma entrevista, né? Mas a tendência é voltar ao normal dos vídeos gravados e de vez em quando nós mesclarmos essa questão das entrevistas, alguns reacts, né? E com esses tradicionais programas gravados a vocês. E o tema que eu vou desenvolver aqui hoje tem relação direta com o anúncio pela empresa SMIC, que é uma grande estatal chinesa que produz os chamados semicondutores, de que os chineses, ou seja, essa empresa teria conseguido construir o seu primeiro chip de 7 nanômetros, ou seja, a China, nesse caso, estaria a dois passos de alcançar os Estados Unidos, ou seja, o software norte-americano, ou seja, que eles detêm esse software, né, que capacita o país a produzir chips desse tamanho, que é menor que um átomo, vamos dizer assim, né? Então, isso significa que a China ela já está muito próxima de alcançar a capacidade de construir toda a infraestrutura que sustenta uma inovação tecnológica disruptiva que foi o 5G. E todos aqui sabem, como eu já disse aqui anteriormente, em outro momento, que aí eu coloco aqui até o nome desse programa de hoje, desse episódio de hoje, né? Que tem relação direta entre a possibilidade da China alcançar os americanos nesse tipo de tecnologia ultra sensível, né? Com o que significa a luta de classes hoje no âmbito internacional. Eu tenho muito claro, para mim, já falei isso, agora lembrei que foi no Socialismo do século XXI, que a grande expressão da luta de classes hoje no âmbito internacional no mundo está da possibilidade ou não da China conseguir independência tecnológica no que seja a construção de chips de 7 e 5 nanômetros. E muitos pesquisadores, ou seja, a grande maioria dos pesquisadores especialistas no tema, apostavam que a China dificilmente iria conseguir isso daí. Né? Então falava-se muito e com certa razão de que a China estaria 2 gerações atrasadas em relação aos Estados Unidos nesse software, né? Então, e 2 gerações, cada uma são 5 anos, né? Que é o tempo útil de uma fábrica de um semicondutor. E uma fábrica de semicondutor custa 25 bilhões de dólares, ou seja, é literalmente queimar dinheiro, e que a China ela não teria muita saída, ela tinha alcançado o seu limite tecnológico e os americanos teriam conseguido brecar o seu desenvolvimento. Uma minoria, como por exemplo o nosso amigo Wallace Moreira, dizia que não, ou seja, a trajetória chinesa de reconstrução do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, ao lado, vamos dizer assim, de uma engenharia financeira impressionante, ao lado de grandes empreendimentos estatais, grandes conglomerados estatais e mais 2.000 startups estatais que foi posta a funcionar pelo governo chinês assim que o governo Trump anunciou o bloqueio tecnológico à China. Isso criou as condições para que a China pudesse alcançar os americanos nessa tecnologia sensível. E não somente isso, né? Porque muitos se apoiam, por exemplo, para dizer que a China nunca iria alcançar os americanos ou que não vai alcançar. No exemplo japonês, por exemplo, quando o Japão estava alcançando os americanos em todos os domínios possíveis, no campo da economia, os americanos impuseram os acordos de Plaza de 1985, que levou e a chamada ENDACA, que obrigou o Japão a valorizar sua moeda. Os americanos impuseram cotas de importação de automóveis para os Estados Unidos, ou seja, tudo isso dentro daquela chamada recuperação da hegemonia americana lançada por Reagan. Então, baseados nisso, muitos, vamos dizer assim, teóricos do chamado desenvolvimento a convite se basearam para dizer que a China não chegaria a alcançar os americanos nesse ponto. Ou seja, a China estaria como ela se desenvolveu a convite dos americanos, ou seja, a partir da utilização do mercado interno americano para escoar os seus produtos, a China, os americanos poderiam muito bem dizer um momento em que a China poderia parar de crescer ou não. Enfim, altamente controverso isso, não concordo com essa hipótese, mas é a hipótese que muitos utilizam, inclusive marxistas, para dizer que a China não iria chegar lá. Eu tive essa notícia desse anúncio, fui procurado por muitos órgãos de imprensa e usei um termo muito claro para isso daí, que é o seguinte: olha, se for verdadeiro esse anúncio da SMIC, de que a China conseguiu construir um chip de 7 nanômetros, primeiro que isso soaria, vamos dizer assim, como uma bomba atômica soou no ouvido de Stalin quando Harry Truman falou para Stalin de que, olha, nós temos condições
nós estamos com uma arma, com um artefato capaz de devastar o Japão em algumas horas. Ou seja, isso o Stalin ele percebe que passou a existir a partir dali um desequilíbrio estratégico muito grande em relação aos Estados Unidos e que a União Soviética teria que correr atrás daquela bomba atômica. Mesma coisa eu acho que ocorre agora, sem nenhum exagero, com relação ao anúncio da SMC. Por quê? Porque a China quebra uma barreira que para muitos parecia intransponível, né? E essa barreira que parecia intransponível pode se consolidar. Aí vem de novo o meu amigo Wallace Moreira, se a China demonstrar capacidade de dar escala de produção para esse chip de 7 nanômetros. Evidente que o mundo não é regido por leis cegas de mercado, o mundo não é uma brincadeira, o mundo ele é movido por guerras interestatais e evidentemente que a China despejou muito dinheiro na compra de engenheiros taiwaneses, na compra de engenheiros coreanos, principalmente da Samsung, né, para poder chegar nesse ponto e a essa possibilidade de construir esse chip de 7 nanômetros. Existem muitos capítulos a serem escritos sobre essa questão, mas o que fica claro, por exemplo, é que ao lado, por exemplo, do fato da China hoje ter também já disse isso anteriormente, uma marinha de guerra capaz de desbloquear o Mar do Sul da China, algo que ela não tinha, por exemplo, há 5 anos atrás, né? Uma capacidade de resposta muito grande que ela demonstrou com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, ou seja, a China bloqueou Taiwan por mar e de forma aérea e naval por alguns dias, ou seja, algo que não aconteceu em 97, quando o então presidente da Câmara dos Deputados norte-americano visitou Taiwan. Então, isso vai se somando a um caldo geopolítico, né, que vai levando para a Ásia, ou seja, a China, vamos dizer assim, ao Mar do Sul da China, a China, Taiwan, o núcleo de onde as coisas estão acontecendo no mundo hoje. Isso também inclui, por exemplo, a incorporação da Rússia ao território econômico chinês. Quando eu falo isso, não falo em termos coloniais, muito pelo contrário, eu falo da complementaridade econômica de duas grandes potências. Uma potência econômica, outra potência militar e tecnológica também, que é a Rússia, né? E a China também com uma possibilidade imensa de transferir tecnologia para a Rússia e vice-versa, né? E também agora com essa notícia dos semicondutores que, a meu ver, abalou o mundo. Quase ninguém deu importância a isso. Particularmente, eu comentei isso em uma reunião do Comitê Central do PCdoB, que isso é um acontecimento que marca uma época, sob o meu ponto de vista. A China tem alcançado os americanos no chip de 7 nanômetros, mas ao mesmo tempo a Samsung já anunciou a possibilidade de eles construírem o chip de 3 nanômetros, ou seja, o que resta aos americanos nesse momento hoje, e que o Joe Biden tenta fazer, não sei se vai ter sucesso em relação a isso, não posso afirmar nem que sim nem que não, por conta do alto grau de financiarização da economia americana, é tentar jogar para frente a fronteira do conhecimento no que cerne essas tecnologias de informação. Né? A única saída para os americanos nesse momento é tentar jogar para frente essa fronteira e fazer com que a China volte a correr atrás dos americanos, isso daí. O problema dessa hipótese, que eu acho que ela pode ser real, é que a economia norte-americana ela é altamente financiarizada. Boa parte das empresas americanas hoje estão mais envolvidas no mercado de ações do que na produção de novos produtos. Por exemplo, a Pfizer, boa parte da sua receita não vem da venda de vacinas ou da venda de remédios, e sim da chamada tesouraria, ou seja, a partir da jogatina financeira no mercado de ações, ou seja, a financiarização da economia americana é algo real e que pode atrapalhar esse intento de Joe Biden de jogar para frente a fronteira do conhecimento nessa matéria específica que são as tecnologias da informação. E o ar que dá, por exemplo, de principalidade dessa luta de classes é justamente o fato de atualmente o que no passado o petróleo cumpria, ou seja, o papel do petróleo cumpria no sentido de fazer com que as economias se movessem e fosse a principal fonte de energia, hoje o acesso aos dados de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas, é o grande capital que existe a ser conquistado, ou seja, a luta de classes passa pelo domínio dos dados, pelo domínio dos algoritmos, pelo domínio da informação e pelo domínio de todas as tecnologias de informação possíveis e imagináveis. Então, a China, ao alcançar esse ponto de conseguir construir o chip de 7 nanômetros, ela dá um passo gigantesco nesse sentido, né, na superação desse bloqueio tecnológico, né? E evidentemente que isso deve ser acreditado, eu falo com muita tranquilidade, é uma grande vitória do socialismo.
Então, é algo a ser comemorado, ou seja, não existe pensamento único, o capitalismo não é eterno, e um país como a China, que em 1949 tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade e mais de 90% da população analfabeta, hoje ela ela praticamente quebra o monopólio colonial que as grandes potências coloniais impuseram ao mundo desde a descoberta das Américas por Cristóvão Colombo até hoje. A China rompe esse cerco, ou seja, isso não é qualquer fato, né? Enfim, voltaremos a falar sobre isso, sobre novos desdobramentos dessa questão. Eu vou ficar por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.